Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para ver o conteúdo do curso. Vou colocar aqui na visualização para ficar modo de leitura. Tá. Então hoje a gente inicia o capítulo 16 do livro Fundamentos de Física, onde a gente vai falar sobre ondas. Existem dois tipos de ondas, a onda transversal e a onda longitudinal. Hoje a gente vai ver, né, a onda transversal, tá? Eu vou, ao longo da aula, primeiramente definir o que é uma onda transversal e mostrar para vocês, tá certo? Então, eu fiz uma arte aqui, ó, uma arte de uma menina chamada Clarice. Não me perguntem por que esse nome, Clarice, mas está aqui. Eu tenho uma experiência enorme em fazer desenhos, né? Eu me aventuro mesmo, mas não sei de nada. Mas depois, com essa facilidade de ter escrever com mesa digitalizadora, eu me aventurei em fazer figurinhas para poder ilustrar. Então, vocês estão vendo aqui Clarice, está dando um tchauzinho para vocês. E Clarice encontrou aqui uma corda, e essa corda ela está misteriosamente suspensa no ar e está relativamente esticada. Tá certo? Então, isso aqui representa uma parede. A parede que está, a corda está presa na parede, e aqui tem algum segredo aqui suspendendo ela no ar. Tá certo? Brincadeira, né? Vamos lá. E aí, a primeira coisa para a gente entender o que é uma onda é compreender a parte mais simples que forma uma onda, que é justamente o pulso. Tá aqui escrito pulso. Tá certo? Então, como é que você gera um pulso? Um pulso só é só um pulso. Eu vou explicar o que é um pulso. Quando você tem vários pulsos, você forma uma onda, tá certo? Vamos lá. Então, a corda, ela é levantada. Clarice está aqui levantando a corda. Minha garota aqui, Clarice, levantando a corda para cima. E, depois de algum tempo, você vê aqui, na sequência, ela abaixa a corda, tá? Olha só, quando ela sobe a corda vai acompanhar a mão dela. A gente pode imaginar por que isso acontece, tá? Eu posso imaginar que a corda ela é formada por um material elástico. No fundo tá certo? Então eu posso imaginar que existem vários elementos de massa conectados por molas, tá? Como uma representação atômica, no caso da corda. À medida que ela sobe, tá? Então, esse elemento de massa que ela está segurando vai puxando o outro elemento de massa, que vai puxando o outro, vai puxando o outro, né? Com o tempo, essa parte aqui relaxa, né? Mas essa aqui ainda continua subindo, tá certo? Então, é isso que faz a corda subir, né? Ela usa uma extremidade da corda, sobe, e aí você pode ter essa ideia bem clara de átomos, né? Que são juntados por molas, tá? Estou comentando alguma coisa assim, certo? Eu tenho uma mesinha aqui, vou fazer um pequeno desenho. Então, a corda ela é composta, aqui é o PDF, não tem como fazer isso. Mas enfim, a corda ela é composta de elementos de massa, e entre esses elementos de massa possuem molas, tá? Então ela puxou aqui, puxou e a corda vai subindo. Quando ela desce, né? O que ocorre é que agora essa parte aqui ficou mais esticada, porque ela acabou de descer, e vai puxando a parte de baixo, tá? A parte da direita. E aí, essa deformação, ela termina se propagando, tá? Porque cada vez mais, ó, essa parte aqui, ela está puxando essa parte, né? Vai puxando. Aqui, ele tende a relaxar, esses elementos de massa tendem a voltar para sua posição, tá? De equilíbrio, e aí isso só ocorre quando essa parte daqui sobe. Então, eu posso até pensar, para minimizar a tensão elástica da corda, acontece esse processo, tá? É como se essa parte aqui tivesse cedendo mais elementos de massa, tá certo?
e essa parte daqui começa a acomodar, tá? Então, existe uma tensão, né, que termina se propagando, essa tensão elástica. E visualmente que você vê essa deformação, como se fosse um pulso realmente, uma coisa que sobe e desce, tá certo? Então, esse pulso ele vai se propagando para a direita, ok? Então, vamos lá. Então, pulso é isso, é uma deformação que se propaga ao longo de uma direção, tá certo? Eu posso também pensar em pulso como uma deformação, né? Ou seja, tem uma deformação que tem uma velocidade, tá certo? Então, deixa eu continuar aqui. O movimento de cada elemento de massa ΔM da corda está restrito à direção Y, tá? Primeira coisa, uma coisa muito importante. O elemento de massa, ele não se move ao longo de X, ok? A única coisa que o elemento de massa, ou seja, um pedacinho de corda aqui, a única coisa que ele faz é subir e depois descer. Quando o pulso está passando por ele, ele sobe. Quando o pulso já passou, ele volta para a sua posição de equilíbrio. Tá certo? Então aqui eu tenho duas figurinhas mostrando tempos distintos. Um tempo T e um tempo T'. Tá certo? Nesse tempo T, o pulso está exatamente aqui, ó, passando por X0. Só que depois que ele passa, esse elemento que está aqui em cima, que eu estou chamando aqui de ponto A, tá, que é um elemento de massa, ele vai para a posição Y igual a 0. Entendeu? É isso que está acontecendo. E o pulso continua. Então perceba, alguma coisa está sendo transmitida. Está saindo de um lado, do lado esquerdo para o lado direito. Mas não é massa. A massa não é transmitida. Não é, como, por exemplo, no caso de um sistema sistema bloco-mesa, tá certo? Onde o bloco desliza por cima da mesa, tá? Então, a massa, ela está sendo, ela percorre uma trajetória e sai de um ponto para o outro, a massa, não é isso? Esse caso, existe sim uma trajetória da massa, mas essa trajetória é simplesmente vertical, tá? Então, esse ponto A, ele uma vez, ele fica nesse ponto de máximo quando o pulso, né, está passando por ele, mas depois ele desce e vem para esse ponto y igual a 0, tá certo? E é bem curioso isso, porque veja só, a propagação de onda, ela ocorre com uma, digamos, uma facilidade maior, ou seja, a força resistiva para ela é menor, tá? Por exemplo, se você for pegar um bloco, né, sei lá, algum tijolo, por exemplo, você tenta fazer com que ele percorra o chão, por exemplo, devido ao atrito, ele não vai muito longe, tá certo? Depois de algum tempo ele vai parar, tá certo? Um tempo pequeno, ou seja, ele vai percorrer uma distância pequena, não é isso? Para uma coisa percorrer uma distância maior, tem que ser algo oval, né? Tipo uma bola, uma roda, tá certo? Que aí já diminui a perda por atrito, né? Já no caso da onda, não. A onda é uma deformação, não tem massa propagando, tá? Então, é uma deformação. Então, essa, digamos, informação, que seria essa deformação, ela consegue passar, tá? E percorrer uma distância maior, tá certo? Tome como exemplo a onda eletromagnética, tá? A onda eletromagnética, por exemplo, do Sol, tá? Então, o Sol emite radiação eletromagnética que chega para a gente aqui na Terra, tá? Então, ela se propaga, né? Se propaga no vácuo, tá certo? E chega aqui para a gente. Então, você já vê que é uma forma de transmissão de informação muito maior. Em resumo, é mais fácil você dar um sinal através de uma corda, por exemplo, isso vai mais longe, certo? Ou um pulso elétrico, por exemplo, ou, digamos, enfim, uma corda, certo? Você consegue propagar essa informação muito mais longe, né? Do que se você tentar transmitir, fazer com que a matéria realmente percorra essa informação, tá? Ou seja, de uma forma bem simplificada, mandar uma carta é mais difícil do que mandar uma informação por uma corda, por exemplo, tá? Ok, certo? Mas o fato é,
Nesse caso aqui, não há a transmissão, uma trajetória, né, da massa ao longo da direção x. Não existe. Tá? Cada elemento de massa só oscila, né? Oscila não, só se desloca ao longo do eixo y. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Então, o pulso é isso, tá? Então, em particular, o pulso, tá? O pulso é um padrão de deformação, né? Se move para a direita, nesse caso específico, perpendicularmente à direção do movimento dos elementos de massa, ΔM, que é na direção y, ok? Esse tipo de pulso dá origem a um tipo de onda, a onda transversal, tá? Então, vamos lá. Muito importante, tá? O pulso se desloca, quer dizer, o padrão, a deformação se desloca na direção x. Nesse caso em particular, na direção para a direita. Enquanto o elemento de massa se desloca perpendicularmente, tá? Então, essa combinação do ΔM ser perpendicular e a informação ser ao longo de x é o que caracteriza uma onda transversal, tá certo? Eu vou falar mais, vai ficar mais claro depois, que vários pulsos formam uma onda, tá? Então, a onda é uma combinação de pulsos, tá certo? Vamos lá. Existe também um outro tipo de onda, que é a onda sonora, que a gente vai estudar no próximo capítulo. A onda sonora, ela é uma onda longitudinal. Vai ficar claro depois porque ela é uma onda longitudinal. É porque o ΔM dele, que é a massazinha de ar, por exemplo, que a onda sonora se propaga no ar, tá? Tá na mesma direção da propagação da informação, tá certo? Não se preocupe muito com esse ponto, que a gente vai ver já na próxima aula, tá certo? No próximo capítulo, que é o capítulo 17. Então, por enquanto, fica essa informação e vamos voltar novamente para o caso da onda transversal, tá certo? Vamos lá. Então, rapidamente aqui, eu vou dar uma pausa rápida, porque da vez passada eu tentei fazer o upload do vídeo e não consegui, porque estava muito pesado. Então, eu vou tentar interromper a aula um pouco antes, certo? Eu vou tentar fazer o upload, espero que tenha sucesso, tá certo? Então, aqui, ó, eu parei nessa parte que é onda sonora, e aqui a gente vai falar novamente sobre Clarice. Como é que Clarice vai formar uma onda, tá certo? Uma onda senoidal, que vocês vão ver, né? É quando Clarice gera vários pulsos consecutivos, tá? Então, um pulso atrás do outro, né, de forma contínua, vai gerar uma onda, tá certo? Então, vamos dar uma pausazinha aqui, tá certo? Eu vou parar esse vídeo e eu vou tentar fazer o upload desse vídeo, vai ficar mais leve, porque antes era todo, né, todo o contexto, e aí a gente continua, tá bom? Então, até o próximo vídeo.